Olá, bem-vindos ao Like Times, eu sou a Bárbara e hoje vamos falar aqui sobre séries. Eu sei que vocês devem estar sendo bombardeados por aí, eu também, com listas de séries pra ver, coisas pra fazer e todo mundo quer que a gente se ocupe e faça alguma coisa. Então, só pra vocês não se sentirem pressionados, assim, eu vou dar umas dicas de séries, mas só se vocês quiserem assistir, se vocês tiverem interesse, entendeu? Porque a gente fica ouvindo muita coisa de coisas pra fazer, mas a gente não é obrigado a fazer nada, tá? Só se você quiser. Eu, sinceramente, tenho uma lista enorme de séries pra assistir, mas como vocês me pediram, eu vou dar aí mais algumas dicas de séries bem legais pra assistir, que são de época, que são vintage, de outras épocas, assim, e que, mais importante, eu amo observar os figurinos. Então, acho que é isso que eu quero trazer aqui pra vocês assistirem também e curtirem os figurinos também dessas séries. Então, além de serem séries muito boas, elas são uma ótima forma pra gente se inspirar esteticamente dos figurinos e tudo mais. São uma ótima forma de entretenimento, com certeza, e também são uma grande aula de história, porque acho que todas elas que eu vou falar se passam, contam eventos históricos, ou pelo menos contam um pouco de como a sociedade se comportava e tal em outras épocas, e eu acho isso sempre muito legal de ver. E muita gente já deve ter visto algumas dessas séries aí, com certeza, então eu quero que vocês vão comentando aí comigo também, pra saber o que vocês acharam dessas coisas que eu vou falar. E eu vou tentar não dar spoilers, tá, ao máximo, mas pode ser que uma coisinha ou outra que eu comente fale um pouco sobre alguma coisa que acontece na série, porque é muito difícil falar da série sem não falar nada da série. Mas eu vou tentar não dar spoilers, pelo menos spoilers muito sérios, tá bom? Bom, a primeira é a minha queridíssima Anne with an E, que é uma série da Netflix, né? Está lá todas as 3 temporadas na Netflix, que infelizmente foi cancelada. Todos choram, mas estamos torcendo aí, porque há boatos de que compraram e vão fazer mais temporadas, assim a gente espera. Mas então, sobre o que é essa série? A Anne, ela é uma menina de 13 anos que ela sempre viveu em orfanatos. Primeiro que a série se passa em 1890, quando começa mais ou menos. E daí a Anne, ela vivia em orfanatos e ela foi adotada por um casal de irmãos, a Marilla e o Matthew, adotaram ela. Então ela vai morar com eles na Ilha Príncipe Eduardo, se não me engano, que é no Canadá. E eles moram num lugar que chama Green Gables, que é no campo. Então eles, né, têm aquela vida de campo, criam animais e não sei o quê. Toda essa vida bem camponesa, que eu acho maravilhosa, acho super legal. E a Anne, ela é um serzinho mágico, assim, ela é uma menina toda lúdica, que tem uma imaginação incrível, muito fértil, então tudo ela fica imaginando e ela se diverte com a imaginação dela, e ela cria situações com a imaginação dela. Confesso que no começo, bem nos primeiros episódios, assim, eu fiquei um pouco irritada, eu fiquei, ai gente, essa menina é demais, tudo ela fica inventando, tudo ela fica, sabe, acha tudo muito poético, ai... Não tô aguentando. Mas aí depois eu entendi que isso era muito especial nela, assim, era da personalidade dela e fazia ela ser tão especial, entendeu? E dizem que isso é bem comum, assim, em crianças que vivem em orfanatos e tal, que elas usam muito da imaginação como um escapismo, então também tem muito disso dela ser assim, né? E aí depois que eu entendi a Anne, eu me apaixonei por ela, eu acho ela, assim, sensacional, uma criança incrível, maravilhosa. E claro que daí todo mundo começa a perceber também que ela é tão incrível, né? E vamos falar então um pouco dos figurinos, que é pra isso que eu fiz esse vídeo, pra falar mesmo dos figurinos, que eu sou apaixonada, né? Bom, como eu falei, se passa mais ou menos em 1890, então, e se passa no campo, então já tem essa estética assim bem bucólica, bem do campo. Então tem o quê? Tecidos mais simples, tem, sabe, umas coisas mais rústicas, assim, não é aquela coisa mais refinada e tal. O que me deixa extremamente encantada, porque eu amo essa estética, assim, meio do campo. Então tem uns tecidos, assim, mais foscos, talvez linho, não sei, mas tem detalhes muito lindos nas roupas, tem as manguinhas, tem os babadinhos, sabe? Tem todos esses detalhes muito incríveis. Tem os chapéus, aquele chapéu da Anne, né, que é parecido com esse aqui até, mas ele é mais flatzinho, assim, que ela coloca florzinhas e tal, coisa mais linda. Os vestidos das meninas são muito fofos, assim, é aquela coisa mais infantil, porque quando começa ela ainda, né, tá saindo daquela fase de criança, assim, mas é a coisa mais fofa, os vestidinhos, e daí elas usam com os aventais também por cima branco, assim, que a gente até usa como salopete hoje em dia, né, coisas parecidas.
Mas é muito lindo, toda a estética, todas as cores, as paletas de cores. Ai, gente, coisa mais fofa. Aí, além das crianças, tem também a Marilla, que as roupas dela são muito lindas, eu adoro. Ela usa umas saias longas, umas camisas fechadas assim, que eu acho coisa mais maravilhosa. Ela usa um cinto de couro, assim, que eu acho muito legal também. Ela tem um estilo muito único, assim, a personagem, e muito forte, assim, de uma mulher forte. Nossa, eu acho maravilhosas as roupas dela. E tem a professora, gente, que ela, assim, tudo pra mim. Ela é toda feminista, maravilhosa. Aí ela deixa de usar os espartilhos, ela usa calça, ela não usa maquiagem, às vezes não fica muito arrumada e tal, sabe? Ela é muito incrível e ela é uma personagem maravilhosa, assim. E é muito legal que a Anne, né, se inspira muito nela. Então, pra gente ver que tem aí esse girl power também na Anne. E o estilo dos meninos é a coisa mais lindinha também. Então, pra quem é homem, eu acho que é ótimo se inspirar também nesse estilo, porque é super fácil, são peças básicas até, mas aí eles usam, sei lá, colete, sabe, boininha. É super legal também, eles são muito fofos também, né? O estilinho vintage dos meninos mais novinhos é muito fofo. E não só pra quem é homem, né? Porque eu também uso várias das roupas que eles usam também, então, assim, pra todo mundo mesmo. Bom, isso é mais uma geral, assim, porque eu poderia ficar dias aqui falando sobre os figurinos de Anne with Annie, que é a coisa mais maravilhosa. Também tem umas pessoas que são mais chiques, assim, que usam umas roupas diferentonas, mas acho que o mais legal da série são essas roupas mais do campo, assim mesmo, que são lindas. Nossa, a terceira temporada acho que eu mais me encantei com as roupas, coisa mais linda. E a Anne, no final, começa a se vestir também de um jeito mais adulto, que daí eu fico assim, ai, que estranho. Porque ela era tão bonitinha com aquelas roupinhas mais de criança, mas tudo bem, né? Ela cresceu. E acho que na segunda temporada eles tratam uns assuntos bem tensos, assim, que eu achei muito legal, sabe? Deles tratarem isso numa série assim, que eles tratam de escravidão, eles tratam de sexualidade, várias coisas, assim, muito legais de se discutir e ver a mente da pequena Anne, assim, expandindo, né? A segunda série que eu quero falar aqui é uma das minhas séries favoritas, assim, eu acho que ela me fez gostar mais ainda dos anos 60, entendeu? Que eu acho uma década já muito legal, mas tô gostando cada vez mais, e que é Marvelous Mrs. Maisel, é da Amazon. E essa série eu acho tudo, assim, ela começa no final dos anos 50 ali, e a personagem principal é a Midge, que é uma menina de uma família meio rica, assim, de Nova York e tal. E ela descobre que ela tem um talento, assim, pra ser comediante. Ela começa a fazer stand-up. E imagina, né? No final dos anos 50 isso. E além disso, esse era o sonho do marido dela. Ele queria ser comediante, mas não rolou, entendeu? Coitado. Porque ela é sensacional como comediante. E daí, imagina como as pessoas reagiram a isso, né? Uma mulher de família meio rica, assim, fazendo comédia nos bares. E essa série, eu acho ela muito incrível, eu acho os personagens muito bons, eu acho os diálogos maravilhosos. É da mesma criadora, dos mesmos criadores de Gilmore Girls, que eu já acho sensacional, mas eu acho essa série mais sensacional ainda. Tudo bem, ela se passa nos anos 60 ali, então já ganha meu coração por isso. E ela ainda trata questões feministas, assim, que de um jeito muito incrível. E ela ainda tem uma estética impecável, os figurinos impecáveis, paletas de cores maravilhosas. Não tinha como eu não gostar de uma série assim, né? E agora sobre os figurinos, né, mais especificamente. Como ela se passa ali, começa no final dos anos 50, ela ainda tem essa estética ainda um pouco daquele new look ali dos anos 50, a cinturinha marcadinha, uma saia rodada, não sei o que, aquela história bem ladylike, bem recatada. Tem um pouco disso, tem bastante disso, na verdade, na Midge, mas você já percebe que tá chegando ali aquelas referências dos anos 60, aquela coisa mais moderna, entendeu? E as cores também, você vai percebendo que vai aparecendo aí as referências de cores dos anos 60. Então, imagino eu que essas transformações aí da própria personagem vão acompanhar também as transformações do jeito dela se vestir, entendeu? Imagino eu, porque ela já deu alguns indícios, assim, alguma coisinha ou outra dos anos 60 que vai começando a aparecer ali. Tem, assim, uns vestidos maravilhosos também, bem ladylike, mas eu quero muito ver, assim, ela puxando mais esse lado anos 60, entendeu? Porque eu gosto bem mais. Mas é muito lindo de ver, assim, os figurinos são realmente muito impecáveis e os acessórios. Eu fico besta com os acessórios, os chapéus.
sei lá, os detalhezinhos, luvas e tal, sabe? Tem muito detalhe, assim, dos figurinos. Então, é muito maravilhoso. E a Midi, assim, maravilhosa. Mrs. Maisel, a gente te ama. E eu já falei da paleta de cores dessa série. Algumas referências aí pra vocês darem uma olhada nas combinações de cores dessa série, dos figurinos e tudo. É muito lindo e é muito inspirador, de verdade, assim. Eu amo ver essas combinações loucas de cores, assim, que já são puxando dos anos 60, vai. E essa série tem 3 temporadas lá no Prime Video da Amazon. E ainda vão ter mais temporadas, espero eu, porque tem muita história ainda pra acontecer com essa Mrs. Maisel. Então, assim, por favor, gente, vocês têm que ter muitas temporadas ainda. A próxima série que eu quero falar aqui é Outlander, que é uma série que eu confesso que não são todas as temporadas que são boas, tá bom? Eu sei que tem gente que vai me odiar por isso, mas sinceramente, gente, tá passando a 5ª temporada agora, estou acompanhando, na verdade eu assisti só o comecinho ainda da 5ª, mas acho que a 1ª e a 2ª são as melhores. A série começa ali pós Segunda Guerra e a Claire era uma enfermeira durante a guerra. Ela está voltando à sua vida normal, tentando voltar ali com a sua vida normal com seu marido também, até que eles vão passar uns dias na Escócia. E aí, por meios místicos, entendeu? Ela volta no tempo para 1743. Então é uma mulher que estava ali no final dos anos 40 e ela volta para 1743, imagine só. E principalmente no começo é muito legal você ver assim como é diferente, né? Ter uma mulher dessa época voltando 200 anos, porque tudo é diferente, principalmente para as mulheres, e ela já era assim um pouco, feminista também. Então tem várias coisas que são assim muito estranhas para ela, muito diferentes, assim, tanto de como ela era tratada e tal, às vezes umas coisas muito simples que só você vê numa mulher voltando 200 anos que você percebe que, né, tem coisas estranhas aí, por que tem que ser assim? E que bom que mudou, né? Que bom. E, sinceramente, eu não sou tão fã, assim, de coisas que voltam no tempo e não sei o quê, mas nesse caso eu achei muito interessante mesmo ver ela numa situação dessas. E além da série contar muito da história da Escócia, que eu não conhecia muito, sinceramente, e a gente até estuda um pouco, eu acho, na escola e tal, mas é bem legal você, né, ficar ali dentro daquela história, é muito interessante, e daí você consegue ter uma noção melhor. Tem a história da Escócia, depois tem um pouco dos Estados Unidos, enfim, ótimas aulas de história também. E sobre as roupas, né, como vocês devem imaginar, também roupas muito diferentes, né, de 1940 e pouco para 1743. Então tem os espartilhos que todas as mulheres usavam assim muito apertados, e ela já não usava, né? É engraçado ver também as camadas de roupa, porque tem várias camadas assim, e ainda tem as crinolinas, que é aquela estrutura para deixar a saia armada, que todas as mulheres usavam todos os dias. Imagina que inferno ter que usar aquilo para fazer tudo. Gente, não dá pra sentar, entendeu? E esses dias eu vi uma curiosidade falando que todos os figurinos de Outlander, eles se recusam a colocar zíper, velcro, essas coisas modernas. Então é tudo realmente, tudo amarrado, aquelas coisas todas entrelaçadas assim. Tem que amarrar tudo quando vai vestir. Tem as mangas que são costuradas também, tem uns costurados assim que vocês vão ver, que eu até ouvi no podcast da Marina Santelena esses dias, que eles faziam isso porque para trocar as mangas, porque daí você podia colocar mangas mais chiques quando você fosse para situações assim mais elegantes, e podia trocando a manga, trocava só a manga da roupa. Então imagina o trabalho na época de vestir essas roupas, e também na série, porque eles fazem igual, assim, ficar amarrando tudo aquilo ali. Gente, socorro, que bom que a gente tem zíper nos dias de hoje. E aí a série tem várias fases, assim, tem umas fases que é mais no campo, que mesmo assim usa a armação na saia, mas é uma roupa um pouco mais rústica também, que é mais no campo. Tem uma fase que é super chique, que vocês vão ver que tem roupas riquíssimas, entendeu? Aquelas coisas assim, belíssimas, maravilhosas. Temos fase nos anos 60, que eu fiquei assim, apaixonada. A estética também dessa fase é incrível, incrível, assim, eu fiquei muito besta mesmo com os figurinos dessa fase. E depois chega numa fase que eu acho que ela usa até menos camadas, usa roupas mais simples. Tem gente que usa calça, mulher usando calça também,
Não que seja comum também, mas acontece, assim. E outra coisa muito legal de observar na série também é as roupas dos escoceses, os kilts também, a saia, o tartan, entendeu? As roupas bem tradicionais, assim, dos homens escoceses, é muito legal. E a última série que eu vou falar aqui é The Crown, que conta aí a história da Elizabeth II, a rainha da Inglaterra, que é a rainha que está agora como rainha da Inglaterra, mas a série começa lá no pós-guerra também, em 1947, se eu não me engano, e começa ali contando a história dela, que é mais ou menos na época que ela assume como rainha, e daí, a partir daí, tem várias tretas políticas dos anos 50 e vai até chegar nos anos 60 também. Então, muita coisa acontece aí nesse pós-guerra, né, como já era de se esperar. E é mais uma série que é muito legal ver os acontecimentos históricos também que aconteciam enquanto se passava na Inglaterra também a história dela. Bom, não poderia falar dessa série sem falar que a fotografia dela é impecável, a coisa mais linda. É assim, de deixar o queixo cair, porque é realmente muito bonita a fotografia. E é uma série muito legal também de você ficar conferindo enquanto você assiste, você pausa, dá aquela pesquisada no Google, assim, sabe? Quem foi fulano? Ficar vendo, relembrando todos os bafos da família real, que sempre tem muitos bafos, né? A gente sabe. Aí você vai lá, pesquisa, mas foi em que ano que aconteceu não sei o quê? Aí você pesquisa. É muito legal fazer isso e todo mundo fala que faz, então faça também quando você estiver assistindo essa série. E sobre os figurinos, é o finalzinho da década de 40, mas aí pega mais a década de 50 ali. Então é o estilo dos anos 50, mas com a finesse da família real, né? Aquela coisa assim impecável e riquíssima e perfeita. Mas é legal observar que mesmo sendo uma coisa da família real, que é uma coisa muito tradicional e tal, a gente vê, lógico, as tendências da época. Então tem muito claro ali o estilo dos anos 50, o finalzinho dos anos 40 também. E até na irmã dela é um outro estilo dos anos 50. A Margaret, ela é mais ousada e ela é mais sensual. Então ela usa umas coisas diferentes, totalmente diferentes da Elizabeth, que ela é mais aquele estilo bem tradicional mesmo. Tem algumas pessoas que já entram com um figurino mais anos 60, porque vai passando ali pela década toda. Então, em especial, Jack Kennedy, tem um episódio que tem a Jack Kennedy e ela tá com um look totalmente mais anos 60 e a Elizabeth ainda naquele look mais tradicionalzinho, anos 50. É muito legal de ver isso também. Então, a Jack Kennedy já tá com aquele cabelo volumoso, um vestido mais retinho e tal, e a Elizabeth com a cinturinha marcada, tudo, aquele look clássico. E agora a terceira temporada começa em 64 e a atriz mudou, só que eu achei uma mudança muito radical, assim. Eu gosto muito das duas atrizes, eu acho que elas fazem super bem, mas parece que passou muito pouco tempo e teve uma mudança muito radical. Então, a Olivia Colman, ela já faz a Elizabeth mais senhora, entendeu? Até os looks já são mais senhora, ela já tem uma outra vibe, assim, bem diferente. Então, eu achei que mudou muito rápido, porque não passou muito tempo entre uma e outra, daí você fica meio assim, é um pouco difícil de aceitar, confesso. E aí essa terceira temporada, que eu confesso que eu ainda não terminei, mas a gente já vê os looks assim, mais parecidos com o que a Elizabeth usa hoje em dia, que é uma coisa mais séria, assim, não é mais aquele estilo anos 50, é uma coisa mais senhora um pouco mais velha mesmo, entendeu? E outra coisa muito legal de ver nessa série também, que como é uma história real, né, tem muitos looks que são reais também, então eles fazem o look igualzinho do que a Elizabeth usou, ou que alguém usou no passado. Isso é sensacional de ver também. Bom, gente, são essas aí algumas séries que eu adoro ficar observando os figurinos. Eu faço isso com todas, mas nessas, lógico que, né, são de época, são de décadas passadas ou até séculos passados. A gente adora ficar observando e acaba se inspirando também. Me digam aí qual vocês mais gostam. Deixem outras dicas de série de época, séries vintage também, pra gente ficar de olho ali nos figurinos. Por favor, pode indicar tudo aqui embaixo. Sem spoilers, por favor. Me contem se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem que eu faça mais vídeo falando sobre filmes, sobre séries, assim, que tem essa temática vintage. E, claro, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Assistam mais vídeos aqui no canal, que eu tenho certeza que vai ter vídeos que você vai gostar, que você ainda não viu. E deixe seu like aqui. Tchau!